Bom, agora a gente segue aqui, né, que quem visita a Alesp está protegido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segurança para todos que circulam pelo Palácio 9 de Julho, parlamentares, funcionários, população em geral. Nós vamos conversar agora com o Coronel Robson Cabral de Oliveira, que é chefe da assessoria da Polícia Militar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom dia, Coronel. Seja então bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria até que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né, sobre as restrições impostas pela pandemia. Como está sendo feita, então, essa questão da segurança aqui no prédio da Alesp? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alesp, né? E dizer da nossa satisfação em estar aqui para prestar informação, né, e esclarecimentos com relação à área de segurança no Palácio 9 de Julho. O que ocorre hoje é, por força de decreto, na verdade, um ato de mesa da Assembleia Legislativa, a restrição de acesso de pessoas, né, por conta da pandemia, ao complexo Palácio 9 de Julho, a não ser aquelas que efetivamente trabalham aqui, os parlamentares, os prestadores de serviços e aquelas pessoas os quais os parlamentares autorizam através da SGA, que é o órgão competente para elaborar essa autorização, para reuniões e decisões ou qualquer que seja, né? O parlamentar ele autoriza, obedecendo às regras todas, né, de saúde, de higienização, de questão de álcool, de isolamento, máscara, né, como está previsto no decreto estadual, e aí acessa a casa e consegue desenvolver o trabalho o qual foi determinado e para aquilo que veio aqui, né. Temos também a questão dos bancos, né, e agora certamente nós teremos a inauguração do Poupa Tempo. Isso é uma coisa que nós estamos ajustando também, como que serão esse acesso a partir desse momento, né? Se vai ser controlado ou não. Em princípio, como a casa ainda está fechada, ela permanece da mesma forma. A entrada somente mediante autorização. Né? Então, assim, a casa está funcionando com funcionários, parlamentares e prestadores de serviço. É uma diferença que nós notamos, né, na nossa volta também ao trabalho remoto e presencial híbrido, né? Foi a entrada, né? Quando nós chegamos aqui à Assembleia, tem já um sistema de segurança e também de saúde, né? Para saber quem pode ou não entrar. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. A Assembleia, ela conseguiu, nessa legislatura, né, através da mesa atual, sobre a regência do nosso presidente Cauê Macris, implementar alguns equipamentos de segurança, os quais já eram um anseio antigo da casa, né? Então, a questão do pórtico, né, do detector de metal, do cadastro das pessoas, né, um sistema de câmera, está por vir aí a questão da cancela eletrônica. Tudo isso vai ajudar o quê? Não em impedir as pessoas que acessem a casa, mas sim garantir um ambiente mais seguro, tendo em vista até a tendência mundial, alguns eventos que nós podemos observar ao longo do tempo, né, como questão de atiradores ativos, pessoas que tomam ações inadvertidas, né, que muitas vezes, mesmo tendo o aparato policial, essa prevenção ela fica, porque nós não temos o dom da onipresença, né, então às vezes pode acontecer. Então todo esse equipamento, todo esse aparelho, na verdade, não é para impedir o acesso, e sim para melhorar a qualidade e conforto das pessoas que venham visitar a casa, bem como garantir que os parlamentares possam executar o seu ofício com segurança e os funcionários também. Então, na verdade, é um patrimônio do Palácio 9 de Julho. Eu tenho certeza que esse legado que vai ser deixado por essa mesa aí foi um trabalho hercúleo, né? Porque a gente sabe de toda a divergência, a dificuldade de mudança, de sair da zona de conforto, mas certamente vai ser um legado a ser lembrado daqui 10 anos, 20 anos, porque realmente é um salto de qualidade com relação à questão de segurança. Concomitantemente também, nós tivemos aí todos os equipamentos e materiais implantados com referência à prevenção de incêndio, que era uma exigência legal, e hoje a casa está regularizada com relação aos equipamentos de proteção ativa e passiva com relação a incêndio. Então tem rotas de fuga nova, escadas de emergências que foram construídas,
isolamentos das edificações para evitar a propagação de fogo, portas corta-fogo, rotas de fugas garantidas. Então, com tudo isso, né, a gente vai poder realmente ter uma casa funcionando, exercendo a democracia efetivamente numa condição muito mais segura. Uhum. Lembrando que o coronel disse, né, aqui é a Casa do Povo, é aberto à população, a população pode entrar aqui no Palácio 9 de Julho, não nesse momento, por conta da pandemia, mas normalmente, né, o povo vem, participa, né, das atividades, das frentes parlamentares, das reuniões, então até próprio das sessões plenárias podem ali participar ali da galeria, porém nesse momento não, como já falamos, em relação à pandemia. Então, a casa continua em acesso, só que mais segura. Sim, sem sombra de dúvida. E, aliás, a participação da população é imprescindível no processo democrático, né? Exatamente. E nós, como polícia democrática, né? Polícia, certa feita, o presidente, ele fez uma colocação que eu achei bastante interessante, é isso, ele nos intitulou de guardiões da democracia, né? Então, assim... E a gente tem que exercer esse papel efetivamente. Então, assim, com a participação da população e a gente garantindo uma condição segura, um conforto para essas pessoas e para aqueles parlamentares possam desenvolver também o seu trabalho com segurança dentro daquilo que é os anseios dos seus eleitores, né? Então, quer dizer, seus eleitores votaram nos seus parlamentares para que eles fizessem a defesa das suas ideias, das suas propostas, né? Então, a gente tem que garantir isso também, né? Então, assim, todos têm que ter voz. E tem que vencer aquilo que realmente for consenso e o que for melhor estabelecido para a sociedade, né? O senhor já falou, então, de alguns equipamentos que já estão instalados na casa, outros em processo. O que ainda está dentro do projeto, mas ainda vai ser colocado em prática? A cancela eletrônica, né? Que aí estarão nos acessos, né, do estacionamento, tanto dos parlamentares dos veículos oficiais no Alfa 6, né, que a gente intitula dessa forma, que é na Abílio Soares, e no Alfa 4, que nós intitulamos dessa forma, que é o acesso pela Mário Cosel. Então, ou seja, quem que vai acessar o estacionamento? Funcionários e pessoas autorizadas que estiverem cadastradas. Então, vai ser eletronicamente. Isso, o que acontece? Eu tendo dessa forma, eu posso ter um controle, um conforto melhor em termos de saída e entrada de veículo para garantir, para evitar aquelas filas homéricas que tem aqui fora, né? Ou seja, a pessoa está parada ali fora, ela olha lá o painel, vai saber que não tem vaga, se ela quiser esperar, tudo bem, mas... Se tiver outras coisas ou tiver uma condição de parar lá fora, ela vai parar lá fora. E o estacionamento ele vai ser reservado o quê? A funcionários e pessoas autorizadas. Lembrando que a gente tem um problema no estacionamento, que nós temos um número de vagas que é limitado com relação à quantidade de funcionários que nós possuímos. Então, muitas vezes, o estacionamento está lotado, né, e a gente tem veículos cadastrados que ficarão para fora, né? Então, assim, a gente tem que ser numa ordem de chegada efetivamente para atender essa demanda, né? E na medida em que for sendo esvaziado, vai ser. Então, a cancela ela vai ter esse papel importante. Por quê? Porque eu vou, além de ser uma coisa mais tranquila, até mesmo para quem chega a casa, o carro está cadastrado, ele vai passar direto e tal, não vai precisar nem ficar ali tendo aquela interface com o policial. E também eu ganho em questão de utilizar esse policial para fazer um outro reposicionamento estratégico com relação à segurança. Então, isso vai ser bastante importante e profícuo. Isso está para ser instalado ainda. A questão dos pórticos e cadastros já estão funcionando, está em fase de teste e estamos aproveitando essa pandemia e funcionários para testar, exaurir todas as dúvidas, tal, para que a gente possa redimensionar, para que seja algo que seja eficiente, porém não seja desconfortável, entendeu? Porque realmente toda forma de controle é um pouco meio causa um desconforto, mas isso é uma tendência mundial, né? Em todos os prédios, qualquer prédio público que você vá hoje, efetivamente você tem que passar por esse processo. Por conta até mesmo dessa tendência, a questão histórica, muitas vezes o antagonismo que não tem ajudado, entendeu? Então, a gente tem que ter essa condição para garantir, para que as pessoas possam trabalhar tranquilamente. Então, nós já estamos implantando, o cadastro já está implantado, os detectores de metais também já estão implantados. O CFTV já está implantado, mas está em fase de teste, não foi inaugurado ainda. O que é? É o monitoramento, sim. Sistema de vídeo monitoramento, né? Ele é um dos mais modernos que tem, ele vai possibilitar, tem vários recursos para verificar a quantidade de pessoas, até mesmo para controle, né? Quanto à capacidade do local, então vai ajudar a gente em bastante
situações para garantir um conforto maior e a segurança dentro daquilo que nós tínhamos conversado anteriormente, né? E também tem-se aí uma ideia que está sendo desenvolvida também para facilitar, porque hoje quando a pessoa ela passa no pórtico, quando ela está com mochila, ela deixa a mochila do lado, o funcionário vem, o terceirizado, verifica a bolsa com detector de metal e depois a pessoa passa no pórtico. Para evitar esse desconforto de muitas vezes ter que abrir a bolsa ou alguma coisa assim, o que o presidente propôs e está tentando colocar? Colocar também o equipamento de raio-x. Então, ou seja, a pessoa coloca a bolsa passa, como se fosse no aeroporto, né? Já verifica o que tem dentro da bolsa, se não tiver metal não tem problema nenhum, e a pessoa passa pelo pórtico, e aí eu creio que daria um conforto maior. Mas, em princípio, a gente teve no começo alguns desconfortos, porque a pessoa não está muito acostumada com isso e tal, mas, graças a Deus, todos os funcionários entenderam que esses equipamentos, na verdade, é um patrimônio da Alesp e não é para constranger ele, sim para gerar uma segurança maior para ele. Então, hoje, graças a Deus, nós não temos problema nenhum com relação a isso. Todos acessam, acho que está bem sinalizado, o presidente tem a pretensão de fazer algo, tem que mudar algumas coisas para dar um aspecto mais aprazível, né, com relação à chegada das pessoas, até mesmo funcionário e tal, mas tem funcionado muito bem, graças a Deus. Nós não temos tido problema. Porque no começo, como o senhor disse, tudo é novo, né? Causa ali um estranhamento. Perfeito. Mas aí eu acho que a gente já se acostuma, Sim. eu falo no meu caso, eu já chego, já coloco minha bolsa, já tiro tudo que eu sei que é metal. Que é metal. Perfeito. O celular, a sombrinha, as coisas a gente já tira. Então, fica algo que é normal e também a gente pensando na nossa segurança, né? Sim, então, sem quando sombra de dúvida. eu olho isso, eu penso na minha segurança, Sem sombra de dúvida, né? E daí tem a questão até, por exemplo, dos crachás, né? Há também uma exigência para a utilização do crachá. Acredito que tenham algumas pessoas que no começo estranham, mas depois... É que facilita o acesso, né? Sim. Assim, se eu tenho o crachá e sou cadastrado, eu não preciso passar no cadastro. Eu vou direto já para a verificação dos metais. Se eu estou sem o crachá, eu tenho que obrigatoriamente ir no cadastro. Sim. Então, assim, aí a pessoa entendendo isso, ela vem e faz o crachá, é uma comodidade para ela, todos estão identificados, ou seja, qualquer pessoa que esteja fora daquela situação, ela fica visível, até mesmo para ajudar. Né? Eu brinco que é como se fosse no policiamento de rua. Né? A gente tem o maior amigo nosso lá é a comunidade, é que nos dá as melhores informações, né? As informações mais precisas. Por quê? Porque a comunidade está ali, ó, o vizinho está olhando, está vendo, né? A viatura ela passa, o policial às vezes ele está parado num ponto que não tem visualização de uma outra referência. E a comunidade traz essa informação, então acaba ajudando em muito a nossa atuação. E, não diferentemente, aqui vai acontecer da mesma forma. O próprio funcionário ele vai se assenhorar da situação e vai saber quem é quem. Porque numa casa que dentro de uma normalidade você tem de 3.000 a 4.000 pessoas, você pode efetivamente ter algum dissabor. Sim. Né? Então, assim, se a gente conseguir agir sempre preventivamente, a gente evita qualquer tipo de sabor, até mesmo discussão, né? Exatamente. E tem um prazo para terminar, então, toda a implantação? A gente está nesse momento de pandemia, até um momento bom, né, de certa maneira, porque assim, a casa está vazia. A implantação ela já está feita já. O CFTV em breve deve estar sendo inaugurado pelo nosso presidente e já tem o funcionamento dele pleno. Lógico que tem toda uma regulamentação quanto ao uso, né, e dizendo que não tem imagens dentro dos gabinetes, né? É somente nos corredores e nos acessos. E elevadores. Então, provavelmente ele deve ser inaugurado em breve. O pórtico e o cadastro já estão funcionando, é só uma questão da adaptação quando abrir a casa, justamente como nós estamos fazendo um teste agora e depois vamos sentir efetivamente com a participação das pessoas que vão entrar dentro do Palácio 9 de Julho, né? Porque, como eu disse anteriormente, a casa, ela é do povo, está aberta a todos. A única coisa, mudou algumas coisas com relação a melhorar a segurança, inclusive para essas pessoas. Então, isso já está funcionando. A parte de bombeiro está já fechada, completa, entendeu? Acho que estamos só aguardando agora a vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que aí a regularização é o fechamento desse processo. A questão do raio-x, que é a questão das bolsas, está sendo licitada, é uma licitação um pouco complicada, porque tem alguns detentores que querem
impor o serviço de uma forma, e isso dificulta, às vezes, o processo licitatório. Mas está sendo buscado isso, e a cancela está em processo de assinatura de contrato. Então, eu creio que a cancela eletrônica, ela vai demorar mais 1 mês ou 2 meses aí para efetivamente ela estar instalada, né? Agora, o mais importante, que é o SFTV, que é o sistema de monitorização, os detectores de metais e o cadastro, eles já estão instalados já. Esse é o carro-chefe aí que vai nos apoiar e muito, né, para as questões de segurança dentro da casa. Nesse momento que nós estamos na pandemia, então a única entrada do parlamento é pelo estacionamento, então é aquela parte Exatamente. da Mário Cosel Filho. Isso, como ela está fechada, nós fechamos a rampa da Mário Cosel, que é o Alfa 3, nós titulamos, e a rampa do Pedro Álvares Cabral, que é o Alfa 2. E ficou todo o acesso pelo hall monumental, que é o Alfa 4, né, que nós intitulamos dessa forma. Por conta do quê? Justamente da facilidade de verificar veículo, eu já faço o controle, até para não ter o acúmulo de pessoas, aglomeração de pessoas, então eu já faço o controle no portão e facilito o acesso das pessoas. Quando a casa voltar à normalidade, aí ela volta a ser da mesma forma. No Alfa 4, que é na Mário Cosel, no hall monumental, só entra veículos e funcionários e parlamentares, e no Alfa 3, que é na Mário Cosel, na rampa, e na Pedro Álvares Cabral, as pessoas que vão acessar a pé. E na Abílio entra acesso para os parlamentares e autoridades do Estado. Como a gente tem mais acesso, né, tem esse único acesso, foi onde eu vi ali a parte da detector de metais, mas aí nas outras, então, entradas, também. é o mesmo sistema? É o mesmo sistema. Vai ter o cadastro e vai ter também os detectores de metais, para todos, né? Lembrando que hoje, em qualquer prédio que você entra, no mínimo você tem que apresentar um documento. Você tem que se identificar, exatamente, mínimo, qualquer né? prédio. Exatamente. Isso é uma tendência mundial, né? E todos os prédios públicos são assim, né? Sim, não precisa, né, ter um estranhamento por conta disso. Afinal de contas, a gente sempre está ali apresentando nosso documento. É justamente aquilo, é como disse e torna a dizer, né? Isso, na verdade, não é para constranger ninguém. É um plus a mais para dar um conforto e uma qualidade para as pessoas que acessam e vão usar aquele serviço e vão desenvolver o seu trabalho ali. De que maneira até a parte de vídeo monitoramento pode ajudar dentro da segurança aqui da Assembleia? As pessoas vão ter oficiais olhando as câmeras, vendo pessoas suspeitas? Sim, assim, a verdade, dentro da sala de vídeo de monitorização, nós teremos policiais militares que estarão lá o período inteiro, justamente já dentro de nós chamamos, né, de código, uma prioridade de visualização, né? É um cartão de prioridade de monitoramento. Então, ou seja, em acordo com as informações de inteligência e percepções da casa, nós vamos elencar os aspectos que nós temos que olhar e aí ele vai ficar olhando justamente o quê? Para agir de forma preventiva, antes que aconteça alguma coisa. Então, isso vai favorecer muito, até mesmo no quê? Na otimização do meu efetivo e na maximização da ação do meu efetivo. Entendeu? Então, isso vai ser muito importante mesmo. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Óbvio que vamos supor que tem uma sessão importante, né? E eu tenha manifestações na entrada. Então, de tal horário a tal horário, essa câmera, eu vou ter uma atenção maior. Por quê? Porque a partir do que eu visualizar ali, eu vou estabelecer para organizar, para que todos possam participar de uma maneira tranquila e os parlamentares também tenham o seu acesso garantido, que consigam exercer sua atividade, bem como os funcionários, né? Isso é um exemplo, né? Obviamente tem infinitas possibilidades que a gente até é bom não expandir divulgar, muito, porque são questões estratégicas, né? De atuação com relação à segurança. Coronel, tem algum objeto que, de repente, a pessoa acha que não tem problema trazer aqui para a Assembleia, para o prédio, e, na verdade, não pode?
Vou dar um exemplo, às vezes ali num estádio de futebol tem a questão dos bastões das bandeiras. Então tem algum objeto que fica ali na porta e não nós pode temos entrar? algumas restrições com relação à galeria, né? A gente já não permite madeira, objetos pontiagudos, guarda-chuvas. Já na galeria a gente já não permite. Por quê? Porque a galeria, as pessoas participam tal, e às vezes tem grupos antagônicos, né? Aquele que é a favor do projeto, aquele que é contra. E às vezes fica no mesmo fenômeno de torcida de futebol, né? Então a gente tem que, obviamente, que todos se manifestem, todos participem do processo, mas sempre respeitando as duas posições, né? Sim. E que vença aquela que atenda melhor a população. E é isso que eu acho que o parlamento ele trabalha nesse sentido, né? Em termos de equalizar, buscar melhores formas de que atendam a todas as pessoas, né? De uma maneira mais eficiente. Com relação ao acesso à casa, só para você ter uma ideia, nós já detectamos uma pessoa que ela entrou aqui com 10 canivetes. Ah, não, eu uso o canivete para descascar laranja, para... Mais 10? Então, mas uma quantidade dessa... Então, assim, são coisas que... No outro dia entrou um funcionário, ele estava com, acho que não era um funcionário, acho que era uma pessoa autorizada, estava com um picador de gelo. Então, assim, são ferramentas que são desnecessárias para esse ambiente, né? E que, de repente, podem ser utilizadas num momento de nervosismo ou alguma coisa. Então, a gente tenta evitar isso, né? Mas, assim, também nada... Por exemplo, se a pessoa ela tem um objeto de estimação, que a gente... Tudo bem, a gente também não vai criar todo um problema. Aquilo que eu estou falando não é para gerar desconforto, e sim gerar uma condição de segurança e conforto para todas as pessoas que estão aqui dentro. Bom, quero parabenizar, então, pelo trabalho, né? Nós andando pelos corredores aqui da Alesp, nós já vemos muitas mudanças, né? E isso é bom para todos, para quem visita a Assembleia, para quem trabalha aqui, é muito importante. Parabenizo o senhor, também a presidência da casa, por todas as implantações, né? Eu aproveito aqui para agradecer o apoio do nosso presidente, o Cauê Macris, que sem o o posicionamento dele, apoio, nada seria possível. Né? E parabenizar a casa, né? A mesa, por contratar todo esse material aí, né? Que era um anseio antigo, né? E conseguir se materializar agora, vai ajudar muito, vai trazer bons frutos. E dizer que a Polícia Militar está à disposição, nós estamos aqui para contribuir com o processo democrático, orientando, preservando a ordem, né? Procurando auxiliar todas as pessoas e para que a gente tenha um bom convívio aí. Verdade. Muito obrigada, tá viu, pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, viu? Bom dia. Bom, então eu conversei, né, agora aqui com o Robson Cabral de Oliveira, que é chefe de assessoria policial militar da Alesp. Então, quando você vier aqui para a Assembleia Legislativa, vai ver que as coisas estão um pouquinho diferentes, né? Mas, na verdade, elas estão mais seguras, é um ambiente mais seguro para acolher você quando vier aqui para lutar pelos seus direitos, falar com os parlamentares e, como o coronel disse, então fazer ali que a democracia aconteça, né? Então seja sempre bem-vindo aqui ao Palácio 9 de Julho. Olha,